O relógio no ecrã do meu computador marcava 23h47, quando a voz de Alexander Grayson rompeu o silêncio do andar vazio. Menina Miller, preciso que os contratos da Vulov sejam revistos antes do amanhecer. Os meus dedos doíam após 8 horas a digitar. Os músculos da parte inferior das minhas costas há muito tinham passado de um desconforto para uma dor surda e persistente que se irradiava até aos meus tornozelos. Fora das janelas do piso executivo da Grayson Industries, a neve caía em flocos espessos e incessantes, transformando Manhattan numa mancha branca e sombria. Era a véspera de Natal. Eu tinha visto os últimos funcionários saírem há 3 horas, os seus alegres Feliz Natal ecoando pelos corredores de mármore enquanto corriam para suas famílias, festas e calor. Eu sorri e acenei, meus dedos já alcançando o próximo arquivo que Alexander havia marcado como urgente, tentando não pensar no apartamento que me esperava. Vazio, frio, só eu e o menu de comida chinesa que mantinha preso na minha geladeira. Claro, Sr. Grayson, disse eu com a voz firme, apesar do cansaço que pesava em cada sílaba. 22 meses como secretária pessoal de Alexander Grayson ensinaram-me muitas coisas. A mais importante, nunca mostrar fraqueza, nunca reclamar, nunca dar a ele um motivo para perceber que por baixo da aparência eficiente, eu era apenas uma rapariga de 22 anos que às vezes chorava na casa de banho e almoçava sozinha na sua secretária. Abri os contratos, meus olhos ardiam enquanto examinava a densa linguagem jurídica. Alexander não celebrava o Natal. Na verdade, não celebrava nada. O dia de ação de graças passou com ele no escritório até a meia-noite. O ano novo seria igual. Para ele, os feriados eram inconvenientes, interrupções no ritmo constante dos negócios e do poder que definiam a sua existência. O aroma da sua colônia flutuava do seu escritório, algo caro com notas de cedro e fumo. Eu tinha aprendido a reconhecê-lo, a forma como ele anunciava a sua presença antes de falar. Aprendi a preparar-me para o impacto da sua atenção, breve e ardente como o fogo de um fósforo. Através da porta aberta, eu podia vê-lo na sua secretária, sem casaco, com as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços musculosos. O seu cabelo escuro, normalmente penteado com perfeição, tinha sido repelido para trás por dedos impacientes ao longo do dia, dando-lhe um ar desalinhado que o fazia parecer quase humano. Quase. Alexander Grayson tinha 34 anos, embora às vezes os seus olhos parecessem ter séculos, fundador e CEO da Grayson Industries. O seu império legítimo incluía investimentos imobiliários, marítimos e tecnológicos no valor de milhares de milhões. Mas eu não era ingênua. Trabalhava para ele há tempo suficiente para reconhecer as reuniões que não apareciam em nenhum calendário. As chamadas telefônicas atendidas em italiano com a porta firmemente fechada. Os homens que o visitavam vestindo fatos caros que não conseguiam esconder a violência nos seus olhos. O meu chefe era um chefe da máfia e eu era cúmplice de qualquer obscuridade que ele orquestrasse. Arquivava os seus papéis, agendava as suas reuniões e fingia que não entendia o que realmente significava lidar com a situação. O contrato flutuava diante dos meus olhos. Pisquei com força, forçando o foco. Seção 3. 7 precisava de revisão. Os termos de entrega eram muito vagos, deixando margem para interpretações que poderiam custar milhões ou vidas. Com Alexander, às vezes era difícil dizer o que ele valorizava mais. Senhorita Miller, a voz dele novamente, agora mais próxima. Olhei para cima e o vi em pé ao lado da minha mesa. Aqueles olhos cinza tempestade me estudando com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Você parece exausta. Estou bem, Sr. Grayson. A mentira saiu facilmente. Eu a dizia há meses. Seu maxilar se contraiu, um músculo saltando sob a barba escura que sombreava seu rosto. Ele nunca fazia a barba em dias longos de trabalho. E algo nessa imperfeição o tornava mais perigoso, mais real. Quando foi a última vez que você comeu? Tentei me lembrar. O café da manhã tinha sido café. O almoço tinha sido mais café. Não estou com fome. Mentirosa. Mas não havia calor na palavra. Apenas uma afirmação factual. Ele dirigiu-se à janela, com as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros tensos com uma tensão que nunca libertava completamente. Devias ter saído há horas. É véspera de Natal. Ainda estás aqui. Não tenho mais nenhum sítio para estar. A admissão foi silenciosa,
quase perdida sob o uivo do vento contra o vidro. Mas tens de ir. Família à espera, amigos. A minha garganta apertou-se. Não, senhor. Ninguém à minha espera. Ele virou-se então, estudando-me com aqueles olhos que viam demais. Ninguém. Os meus pais morreram quando eu tinha 19 anos. Acidente de carro. Não sei por que lhe contei. Em quase 2 anos, mal trocamos palavras que não fossem sobre trabalho. Mas algo na hora tardia, no prédio vazio, na neve a cair como se o mundo estivesse a ser apagado, tornou a honestidade mais fácil do que a fingimento. Na verdade, não tenho ninguém. Algo mudou na sua expressão, rápido demais para identificar. Entendo. Ficamos em silêncio. O único som era o zumbido suave dos computadores e a tempestade lá fora. Finalmente, ele exalou profundamente. Termine os contratos e vá para casa. É uma ordem. Sim, senhor. Ele voltou para o seu escritório, mas sentia a sua atenção em mim, mesmo através da parede. Um peso que eu já estava acostumada a carregar. Trabalhei mais rápido, os dedos voando pelo teclado, fazendo as alterações necessárias enquanto o meu corpo gritava por descanso. Quando salvei a revisão final, eram 00:23 do dia de Natal. Feliz Natal para mim. Juntei as minhas coisas, meus movimentos mecânicos devido à exaustão. O meu casaco era fino, comprado em segunda mão há 3 anos, quando me mudei para Nova York com o sonho de me tornar escritora. Esse sonho morrera a algures entre estágios não remunerados e empréstimos estudantis crescentes. Agora, arquivava documentos para um homem que provavelmente mandava matar pessoas e dizia a mim mesma que estava tudo bem porque o salário era bom. A descida de elevador pareceu interminável. O átrio estava deserto. Apenas o segurança noturno acenou com a cabeça quando passei. Lá fora, a tempestade tinha se intensificado. A neve caía tão forte que mal conseguia ver do outro lado da rua. O frio atingiu-me como um golpe físico, roubando-me o fôlego, penetrando pelo meu casaco inadequado até aos ossos. Tirei o telemóvel, com os dedos já dormentes, sem Ubers disponíveis, sem táxis. Claro que não. Era véspera de Natal numa nevasca. Qualquer pessoa com bom senso estava em casa, quente, segura. O meu apartamento ficava a 15 quarteirões de distância. Já tinha caminhado até lá em condições meteorológicas melhores. Quão pior poderia ser uma tempestade de neve? 10 minutos depois, tive a minha resposta. Muito pior. O vento atravessava o meu casaco como se ele não existisse, e os meus pés, nos saltos altos que eu tinha usado tolamente porque Alexander tinha uma reunião com um investidor marcada, já estavam encharcados e congelados. Cada passo era uma agonia. O meu corpo tremia tão violentamente que eu tinha de parar a cada poucos metros para recuperar o fôlego. Estúpido. Isto foi tão estúpido. Eu deveria ter ficado no átrio. Deveria ter pedido ao segurança para ligar para alguém. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto decidir ir para casa a pé numa nevasca porque eu era orgulhosa demais para admitir que precisava de ajuda. A rua estava deserta. Só eu, a neve e a terrível constatação de que eu poderia realmente morrer congelada na manhã de Natal porque era teimosa demais para pedir uma boleia ao meu chefe da máfia. Não ouvi o carro parar ao meu lado por causa do uivo do vento. Não percebi que havia alguém lá até que uma mão agarrou o meu braço fazendo-me virar. Alexander Grayson olhou para mim, o rosto uma máscara de fúria mal contida. "O que diabos você está fazendo? A caminhar para casa?" Consegui dizer com os dentes batendo. "Neste tempo?" Ele apontou para a tempestade com a mão livre. A outra ainda a agarrar o meu braço, como se achasse que eu poderia ser levada pelo vento se ele me soltasse. "Está louca?" Não conseguiu arranjar boleia. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Sem dizer mais nada, ele conduziu-me até ao SUV preto, parado na berma, com as luzes de emergência a piscarem laranja na nevasca. Abriu a porta traseira e praticamente empurrou-me para dentro, seguindo logo atrás. O calor atingiu-me imediatamente, tão intenso após o frio que doía. Não conseguia parar de tremer. Todo o meu corpo convulsionava enquanto Alexander gritava ordens ao motorista. "Marcus, leve-nos ao endereço da senhorita Miller." "Eu não preciso..." Comecei a protestar. Não era um pedido. A sua voz era fria o suficiente para combinar com a tempestade lá fora. Ele tirou o próprio casaco de lã pesada e cachemira e enrolou-o nos meus ombros. Cheirava a ele. Cedro, fumo e algo único de Alexander.
Qual é a sua morada? Eu disse com voz fraca e derrotada. O tremor não parava. Na verdade, estava a piorar à medida que o meu corpo começava a descongelar com o calor do carro. Alexander observava-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar, o maxilar cerrado, as mãos fechadas em punhos nas coxas, como se estivesse a conter-se fisicamente de fazer algo. Finalmente, ele se moveu, puxando-me para o seu lado com um braço, o gesto rígido e desajeitado, como se tivesse esquecido como oferecer conforto. Relaxe, disse ele com voz rouca. Está a entrar em choque. O seu corpo precisa de calor. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido a distância profissional que cuidadosamente preservamos por 2 anos. Mas eu estava com tanto frio e ele estava tão quente, e por um momento deixei-me apoiar na sua força sólida. Percorremos em silêncio as ruas vazias. A viagem que deveria ter demorado 10 minutos estendeu-se para 25 na tempestade. Quando finalmente paramos em frente ao meu prédio, um prédio de 5 andares em mau estado num bairro que ficava mais violento a cada ano. Senti o corpo inteiro de Alexander ficar tenso. É aqui que você mora. A sua voz era muito baixa, muito controlada, perigosa. É o que posso pagar com o salário que lhe pago. Empréstimos estudantis, contas médicas do acidente dos meus pais. Afastei-me dele, subitamente na defensiva. Nem todos nascemos ricos, Sr. Grayson. Os seus olhos brilharam. Saia. As palavras doíam mais do que deveriam. Procurei a maçaneta da porta, mas a sua mão estendeu-se, impedindo-me. Vou consigo. Não é necessário, senhorita Miller. Ele virou-me para ficar de frente para ele, com as mãos nos meus ombros e o rosto muito perto do meu. Eu vou com você. Vou garantir que você entre em segurança e então vou verificar se este prédio tem aquecimento adequado, porque se não tiver, você não vai ficar aqui esta noite. O tom autoritário deveria ter me deixado com raiva. Em vez disso, senti algo quente se espalhar no meu peito. Algo perigoso e totalmente inadequado. Não pode simplesmente... Eu posso e vou. Ele abriu a porta, mantendo o casaco enrolado em mim enquanto me guiava para fora, para a tempestade. A entrada do prédio estava destrancada. O sistema de segurança tinha se avariado há 3 meses e nunca tinha sido reparado. Subimos 5 lances de escadas, as minhas pernas a tremer de exaustão e frio. Alexander ficou perto de mim, com a mão pairando perto das minhas costas, como se esperasse que eu desmaiasse. O meu apartamento-estúdio estava exatamente como eu o tinha deixado naquela manhã. Pequeno, limpo, espartano, com os poucos itens pessoais que eu possuía. Livros, uma foto dos meus pais, um candeeiro de uma loja de artigos usados. Não dava para esconder o fato de que eu mal conseguia sobreviver, apenas me mantendo à tona numa cidade que devorava sonhadores e cuspia os ossos. Alexander foi até o radiador, pressionando a palma da mão contra ele, com uma expressão sombria. Mal está quente. O senhorio diz. Não me interessa o que o senhorio diz. Ele pegou no telemóvel, percorrendo os contactos com movimentos bruscos e irritados. Isto é inaceitável. Senhor Grayson, por favor. Eu estava a tremer novamente, mas desta vez por algo além do frio. Pela humilhação de ele ver como eu vivia. Pelo cansaço de fingir que estava bem quando eu estava muito longe de estar bem. Está tudo bem. Estou bem. Pode ir agora. Ele levantou os olhos do telemóvel, olhou realmente para mim e vi a sua raiva transformar-se em outra coisa. Algo que me fez prender a respiração e o coração parar. Não está bem, disse ele baixinho, aproximando-se de mim com 3 passos longos. A sua mão subiu até a minha testa e senti o calor da sua palma contra a minha pele gelada. Está a arder. Pisquei os olhos, subitamente consciente da febre que vinha ignorando há dias. A dor nos ossos que não era apenas de exaustão, a forma como os meus pensamentos pareciam confusos e distantes. Só preciso dormir. O quarto inclinou-se de repente. O rosto de Alexander nadava na minha visão. Senti os seus braços me segurarem antes que eu caísse no chão. Senti-o levantar-me como se eu não pesasse nada. Ouvi-o xingar em italiano enquanto me carregava para a minha cama estreita. Menina tola, murmurou ele, o sotaque a ficar mais forte com a emoção. Por que não me disseste que estavas doente? Não podia faltar ao trabalho, murmurei, a consciência a escapar-me como água por entre os dedos. É muito importante.
A última coisa que ouvi antes de a escuridão me envolver foi a voz de Alexander, suave e terrível, com algo que poderia ser medo. Tu és a importante, Audrey. Deus me ajude. Tu és a única importante. E então não havia nada além de calor e escuridão e a sensação distante de braços fortes a abraçando, mantendo-a segura, recusando-se a soltá-la. Acordei com um calor desconhecido e o cheiro de algo a cozinhar. Por um momento, desorientada, pensei que estava a sonhar. Então a realidade voltou. A tempestade, Alexander a encontrar-me, desmaiar no meu próprio apartamento. Sentei-me muito rapidamente com a cabeça a girar e percebi que já não estava com a minha roupa de trabalho do dia anterior. Alguém tinha me vestido com o meu pijama, calças de algodão macio e uma camiseta surrada da NYU. A mortificação dessa constatação fez com que o calor inundasse as minhas bochechas. Estás acordada? A voz de Alexander veio da minha pequena cozinha. Virei-me e vi-o em pé, ao lado do meu fogão antigo, ainda com a camisa social e as calças de ontem. Embora a camisa estivesse agora amarrotada, com as mangas arregaçadas e os botões superiores desabotoados. Ele parecia exausto. Olheiras sob os olhos, barba por fazer sombreando o queixo. Ele parecia humano de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Que horas são? A minha voz saiu áspera, a garganta seca. 14 horas, dia de Natal. Ele trouxe-me um copo de água, sentando-se na beira da minha cama, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Beba, obedeci, o líquido fresco acalmando a minha garganta seca. Ficaste aqui. A tua febre subiu para 39,4 degrees por volta das 3 da manhã. Eu não ia deixar-te sozinha. Ele disse isso com naturalidade. Como se passar a véspera de Natal a cuidar da sua secretária doente fosse um comportamento perfeitamente normal. Liguei para um médico em quem confio. Ele veio, examinou-te e deixou antibióticos e antitérmicos. Tens pneumonia, Sra. Miller. Está em fase inicial, mas poderia ter sido grave se não fosse tratada. Pneumonia. A palavra assentou em mim com um reconhecimento vago. Eu sentia-me mal há dias, mas continuei a esforçar-me, continuei a aparecer, continuei a fingir, porque era isso que eu fazia. Era isso que eu tinha de ser para sobreviver. Desculpa, sussurrei pelo incômodo. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Não peça desculpa por ser humana, Audrey. O uso do meu primeiro nome chocou-me e deixou-me em silêncio. Em 22 meses, ele nunca me chamou de outra coisa senão Sra. Miller. Ouvir o meu nome na sua voz grave, áspera de exaustão e algo mais que não consegui identificar, fez o meu peito apertar. Fiz sopa, continuou ele levantando-se e voltando para a kitchenette. Nada de especial. O médico disse que precisavas de líquidos e descanso. Ele fez uma pausa, de costas para mim. Também liguei para o teu senhorio. Ameacei condenar o prédio se ele não consertasse o sistema de aquecimento imediatamente. Ele vai enviar alguém hoje. Não precisavas fazer isso. Sim, precisava. Ele se virou, carregando uma tigela de sopa que cheirava a frango, ervas e conforto. Trabalhas até a exaustão por mim, Audrey. O mínimo que posso fazer é garantir que tenhas aquecimento e cuidados médicos adequados. Ele colocou a tigela na minha mesinha de cabeceira e olhou nos meus olhos. O mínimo mesmo. Havia algo cru na sua expressão, algo vulnerável que eu nunca tinha visto na máscara controlada que ele usava no escritório. Este não era Alexander Grayson, chefe da máfia e CEO bilionário. Era apenas um homem que passou a véspera de Natal a cuidar de alguém que era importante para ele, embora nenhum de nós ousasse dizer isso em voz alta. Obrigada, disse eu suavemente, por ficar, pelo médico, por tudo. Ele acenou com a cabeça uma vez, de forma brusca e indiferente, desconfortável com a gratidão. Come, depois toma mais remédios. O médico disse, precisas de descansar pelo menos 3 dias antes de sequer pensar em voltar ao trabalho. Mas os contratos da Vulov podem esperar. A sua voz era firme. Nada vale mais do que a sua saúde, Audrey. Nada. Comi a sopa lentamente, hiperconsciente dele a movimentar-se pelo meu pequeno apartamento, arrumando coisas que não precisavam de ser arrumadas. A sua presença era grande demais para o pequeno espaço. Quando terminei, ele entregou-me comprimidos e mais água, observando para se certificar de que eu os engolia. Durma, ordenou ele. Eu ficarei aqui. Não podes ficar aqui o dia todo. É Natal.
Deves ter algum lugar para ir. Eu disse-te ontem à noite. Não tenho outro lugar para ir. A admissão foi silenciosa, quase perdida sob o som do meu radiador antigo a funcionar. O senhorio tinha realmente enviado alguém. A minha família já não existe. O meu pai morreu há 5 anos. A minha mãe, no ano anterior. Tenho colegas de trabalho, não amigos. Então, não, Audrey. Não tenho outro lugar para estar além daqui, garantindo que você esteja segura. A solidão nas palavras dele refletia a minha tão perfeitamente que doía. Percebi que éramos iguais. Ambos órfãos, ambos sozinhos, ambos fingindo que estávamos bem enquanto nos afogávamos lentamente no isolamento. Então fique, ouvi-me dizer, por favor. Algo mudou na expressão dele, suavizando os traços duros. Durma, Angel. Estarei bem aqui. Adormeci ao som dele a acomodar-se na minha única cadeira, sabendo que, pela primeira vez em 3 anos, não passaria o Natal sozinha. E ele também não. Quando acordei, estava escuro lá fora. O apartamento estava iluminado apenas pela minha pequena lâmpada. Alexander estava sentado na cadeira, com o portátil aberto, a trabalhar mesmo naquele momento. Mas, assim que me mexi, a sua atenção voltou-se completamente para mim. Como te sentes? Melhor. Era verdade. A febre tinha baixado, deixando-me fraca, mas com a cabeça mais clara. No que estás a trabalhar? Na fusão da Castellano. Nada urgente. Ele fechou de portátil. Com fome. Morrendo de fome. Ele pediu comida de um lugar caro. O tipo de lugar que provavelmente estava fechado por causa do Natal, mas abriu por causa do pedido de Alexander Grayson. Comemos comida tailandesa diretamente das embalagens, sentados na minha cama, porque não havia outro lugar. A intimidade daquilo era estranha e confortável ao mesmo tempo. Por que te tornaste minha secretária? Ele perguntou de repente, surpreendendo-me. Tens um diploma em literatura. Querias ser escritora. Investigaste-me. Eu deveria ter ficado ofendida. Em vez disso, senti-me estranhamente comovida por ele se importar o suficiente para investigar. Eu investigo todos que trabalham para mim, mas estou a perguntar-te agora. Por que desistiu de escrever? Eu brinquei com o meu laço. A pergunta cortava mais fundo do que ele imaginava. Realidade, empréstimos estudantis, aluguel, comida. O sonho de ser escritora não paga as contas. Eu olhei nos olhos dele. Você estava a contratar. O salário era maior do que eu já tinha ganho. Eu disse a mim mesma que era temporário, só até eu economizar o suficiente para voltar a escrever. Isso foi há 22 meses. Ainda está bem? Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, nada de bom. Nada que eu mostraria a alguém. Ri amargamente. Afinal, sou melhor a arquivar os seus contratos do que a criar algo que valha a pena. Duvido disso. A voz dele era calma. Certa. Mostre-me alguma coisa. Qualquer coisa que tenha descrito. Por quê? Porque quero ver quem é quando não está a ser a minha secretária perfeita e eficiente. Quero ver a verdadeira Audrey Miller. O pedido aterrorizou-me mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter exigido no escritório. Mas talvez fosse a febre ou o cansaço, ou o facto de ele ter passado o Natal a cuidar de mim, quando não tinha nenhuma obrigação de o fazer. Talvez fosse a solidão que vi refletida nos seus olhos, o reconhecimento de uma alma gêmea. Fosse qual fosse a razão, dei por mim a pegar no meu portátil e a abrir um ficheiro que nunca tinha mostrado a ninguém. Era um conto, com apenas 3.000 palavras, sobre uma rapariga que se apaixonou por um monstro e descobriu que ele era mais humano do que as pessoas que se diziam suas amigas. Entreguei-lhe o portátil sem olhar para ele, com o coração a bater forte de vulnerabilidade. Ele leu em silêncio, com uma expressão indecifrável. Os minutos prolongaram-se até a eternidade. Finalmente, ele olhou para cima e vi algo nos seus olhos que me deixou sem fôlego. Isto é lindo, Audrey. Cru, honesto e lindo. Ele colocou o portátil de lado com cuidado. Por que estás a desperdiçar o teu talento a arquivar os meus papéis? Porque o talento não paga a renda. Poderia, se tivesses alguém que acreditasse em ti, que te apoiasse. Ele inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos, os olhos cinzentos intensos. E se não tivesses de escolher entre sobrevivência e sonhos? E se pudesses ter os dois? Não é assim que o mundo funciona. É assim que o meu mundo funciona. A sua voz era firme, autoritária. Eu decido o que é possível, Audrey. Eu faço as regras
e estou a dizer-te que não deves sacrificar quem és por um salário. Estás a despedir-me? O pânico invadiu o meu peito. Não, estou a oferecer-te uma escolha. Ele levantou-se, andando de um lado para o outro no meu pequeno apartamento, com energia inquieta. Continuar como minha secretária, mas com o entendimento de que eu apoio a tua escrita, tempo livre quando precisares, recursos, conexões com editoras, eu sei. Ou, ele parou, virando-se para mim, algo completamente diferente. Algo que nenhum de nós estava disposto a reconhecer. O meu coração disparou. O que quer dizer? Ele atravessou a sala até a cama, sentando-se perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele, cheirar a sua colônia misturada com a barba por fazer e o cansaço de um dia inteiro. Sabe o que quero dizer, Audrey? Esta coisa entre nós, esta atração que ambos temos combatido desde o dia em que a contratei. Não há nada. Comecei a mentir. Não. A mão dele subiu, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha com uma gentileza devastadora. Não me mintas. Não depois de eu ter te visto assim, vulnerável e real. Não depois de eu ter passado a noite a observar-te dormir e perceber que, em algum momento, te tornaste a pessoa mais importante do meu mundo. Lágrimas brotaram dos meus olhos. És meu chefe. Isto é inadequado, perigoso. Sou muitas coisas, Angel, mas nunca afirmei ser adequado ou seguro. O seu polegar traçou o contorno do meu queixo e eu estremeci por razões que nada tinham a ver com a febre. Mas sou cuidadoso com o que me pertence. E tu pertences-me agora, quer reconheçamos isso ou não. A possessividade nas suas palavras deveria ter me assustado. Em vez disso, senti algo quente a desdobrar-se no meu peito. Algo que estava congelado há tanto tempo que eu tinha esquecido que poderia descongelar. Eu pertenço a mim mesma, sussurrei, mas não havia convicção nisso. Achas mesmo? A voz dele era baixa, íntima, perigosa. Então por que é que o teu coração acelera quando estou perto? Por que é que me observas pela janela do teu escritório quando pensas que não estou a ver? Por que é que te esforçaste até ficar com pneumonia em vez de me desapontar? Porque me apaixonei por ele algures entre contratos arquivados e noites tardias, entre olhares furtivos e a distância cuidadosa que mantínhamos. Porque ele se tornou o centro do meu mundo sem que nenhum de nós quisesse que isso acontecesse. Isto é uma má ideia, eu disse, mesmo quando a minha mão subiu para repousar contra o peito dele, sentindo o seu batimento cardíaco forte e constante sob a minha palma. As melhores ideias geralmente são. Ele inclinou-se para mais perto, a testa dele repousando contra a minha. Eu não sou um bom homem, Audrey. Eu fiz coisas terríveis. Eu farei coisas ainda mais terríveis, mas contigo, eu quero ser melhor. Por ti, quero tentar. Alexander. O nome dele nos meus lábios. Não, Sr. Grayson. Parecia que estávamos a cruzar uma linha que nunca poderíamos voltar atrás. Diz de novo. A voz dele estava áspera com algo que parecia necessidade. Diz o meu nome, Alexander. E então os lábios dele estavam nos meus, gentis apesar da fome que eu sentia enrolada no corpo dele. Cuidadosos como se eu fosse algo precioso e frágil. Beijei-o de volta com 2 anos de desejo reprimido. Em todas as noites, eu observava-o trabalhar e queria aliviar a tensão nos seus ombros. A cada momento, fingia que ele era apenas meu chefe, quando ele se tornara muito mais do que isso. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa à minha novamente. Minha, sussurrou ele. Diz-me que és minha, Audrey. Isto é loucura. Trabalhamos juntos. És minha chefe. Isto pode arruinar tudo, ou pode salvar-nos aos dois. As suas mãos emolduraram o meu rosto com uma ternura devastadora. Não me sinto vivo há anos, Audrey. Não desde que o meu pai morreu e eu herdei um império construído com sangue e medo. Mas tu fazes-me sentir humano novamente. Fazes-me querer ser humano novamente. Tenho medo, admiti, disso, de ti, do quanto já sinto por ti quando mal te conheço. Então deixa-me consertar isso. Deixa-me mostrar-te quem eu sou por baixo do poder e da violência. Deixa-me provar que posso ser o homem que mereces. Ele deu-me um beijo na testa, dolorosamente gentil. Dá-me uma oportunidade, Angel. É tudo o que peço. Contra todos os pensamentos lógicos na minha cabeça, contra todos os instintos de autopreservação que possuía, ouvi-me sussurrar.
Está bem. O seu sorriso foi lento e devastador, cheio de promessas que me aterrorizavam e emocionavam na mesma medida. Está bem, ele repetiu. E quando me puxou cuidadosamente para os seus braços, atento à minha doença, segurando-me como se eu fosse a coisa mais valiosa do seu império, percebi que tudo tinha mudado. A distância cuidadosa que mantínhamos tinha se desfeito, e não havia como voltar ao que éramos antes. Tínhamos cruzado a linha entre chefe e secretária para algo infinitamente mais perigoso e necessário. E Deus me ajudou. Eu não queria voltar atrás. 3 dias depois, voltei ao trabalho contra as ordens do médico e as instruções explícitas de Alexander. Passei esses dias no meu apartamento com Alexander, verificando constantemente. Mensagens, chamadas, visitas surpresa com comida de restaurantes, cujos nomes eu não conseguia pronunciar. Cada interação derrubava um pouco das paredes cuidadosas que eu tinha construído em torno do meu coração. Mas eu não podia me esconder para sempre e precisava provar que o que aconteceu na véspera de Natal não tinha mudado a minha capacidade de fazer o meu trabalho. No momento em que saí do elevador no andar executivo, senti a mudança. As cabeças se viraram, sussurros seguiram-me como sombras. Mantive o olhar fixo à frente, dirigindo-me para a minha secretária fora do escritório de Alexander com eficiência treinada. Ora, ora, vejam quem finalmente decidiu aparecer. A voz pertencia a Jessica Chen, gestora de contas sênior, e a pessoa mais próxima de uma rapariga malvada que eu já tinha encontrado no mundo corporativo americano. Ela sentou-se na beira da minha secretária, as unhas perfeitamente cuidadas, batendo contra a madeira. Soubemos que teve um Natal e tanto. Pousei a minha mala, encontrando o seu olhar calculista. Eu estava doente. O Sr. Grayson teve a gentileza de garantir que eu recebesse cuidados médicos. É assim que estamos a chamar isso? O seu sorriso era afiado como uma lâmina. Passar a noite no seu apartamento. Cuidados médicos muito práticos. O meu sangue gelou. Como é que soube? O motorista fala, o porteiro fala, todos falam. Audrey. Ela inclinou-se para mais perto, baixando a voz para um sussurro teatral que chegou aos ouvidos das outras 3 assistentes, que fingiam não estar a ouvir. Acha que é especial? Acha que é a primeira secretária a chamar a atenção de Alexander Grayson? Por favor, é apenas a mais recente. As palavras atingiram-me como golpes físicos, mas forcei a minha expressão a permanecer neutra. Se já terminou, tenho trabalho a fazer. É só um conselho de amiga, disse ela, levantando-se e alisando a saia de marca. Alexander Grayson não se envolve em relacionamentos. Ele faz aquisições. E quando ele se cansar de si, será apenas mais um nome numa lista muito longa. Ela afastou-se, os saltos a baterem no mármore, deixando um rastro de veneno. Afundei-me na cadeira, com as mãos a tremerem enquanto ligava o computador. Ela estava certa? Eu era apenas mais uma conquista? Uma distração temporária para um homem que colecionava e descartava mulheres como relógios caros. Senhorita Miller, a voz de Alexander me fez olhar para cima. Ele estava parado na porta, impecável em seu terno azul marinho. Seus olhos cinzentos eram perspicazes ao observar meu rosto pálido. Para o meu escritório agora. Seguiu com as pernas trêmulas, hiperconsciente dos olhos que acompanhavam nossos movimentos. Ele fechou a porta de atrás de nós, o clique da fechadura parecendo anormalmente alto. Não deveria estar aqui. A sua voz estava controlada, mas eu ouvia a raiva por trás dela. O médico disse 5 dias, no mínimo. Estou bem, ainda está a recuperar de uma pneumonia. Ele atravessou a sala em 3 longos passos, a sua mão tocando a minha testa num gesto que estava a se tornar familiar. Pelo menos não tem febre, mas está pálida, exausta. Eu precisava de trabalhar. Afastei-me do seu toque, precisando de distância para pensar. E, aparentemente, eu precisava de enfrentar os boatos. A sua expressão escureceu. Que boatos? Todos sabem que passaste o Natal no meu apartamento. Estão a falar sobre nós. Cruzei os braços à minha volta. Jessica Chen acabou de me informar que sou a sua mais recente aquisição, dando a entender que houve muitas antes de mim. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Jessica Chen está prestes a ser transferida para o nosso escritório no Alasca. Não! A palavra saiu mais aguda do que eu pretendia. Não castigue as pessoas por falarem. Isso só vai confirmar tudo o que estão a dizer. Elas não têm o direito.
Elas têm todo o direito de falar sobre o seu chefe dormir com a secretária. Encarei o seu olhar com firmeza. É isso que somos agora, não é? Chefes e secretária a ter uma relação imprópria. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com o maxilar cerrado. Depois, dirigiu-se à sua secretária e carregou num botão do telefone. Marcos, limpa da minha agenda para as próximas 2 horas. Senhor, tem a reunião com Castellano na Reschedule It. Soltou o botão e voltou-se para mim. Senta-te, Audrey. Vamos conversar. Conversar a sério. Sentei-me com o coração a bater forte, enquanto ele se acomodava na cadeira ao meu lado, em vez de atrás da secretária. A escolha parecia significativa. Uma remoção de barreiras. A Jessica estava errada sobre uma coisa. Ele disse baixinho. Nunca houve ninguém antes de ti. Não assim. Mas houve outras pessoas. Não era uma pergunta. Sim, breves, transacionais, nada que durasse mais do que algumas semanas. Os seus olhos fixaram os meus. Aprendi cedo que as relações no meu mundo são perigosas. As pessoas usam a intimidade como arma. Aproximam-se para obter informações, encontrar pontos fracos, manipular. Por isso, mantive todos à distância. Ninguém perto o suficiente para me magoar. Ninguém real o suficiente para importar. Até mim, até ti. Ele estendeu a mão, pegou na minha, e o seu polegar traçou círculos na minha palma. Tu nunca deverias importar, Audrey. Devias ser eficiente, invisível e esquecível. Mas não foste. Tu reparaste nas coisas. Antecipavas as necessidades antes de eu as expressar. Trabalhavas até ficares doente, em vez de reclamar. E em algum momento daquelas longas noites, tornaste-te a coisa mais real da minha vida. A honestidade crua na sua voz fez meu peito apertar. Alexander, isso é perigoso para nós dois. Os boatos são apenas o começo. Se as pessoas souberem que te importas comigo, tentarão usar-te contra mim. Eu sei. O seu aperto na minha mão intensificou-se. É por isso que precisamos de regras. Limites. Proteção. Que tipo de proteção? Ele ficou em silêncio por um momento, com uma expressão preocupada. Há algo que preciso de te contar sobre o meu mundo, sobre o que realmente significa estar comigo. Senti um frio no estômago. O que é? Eu disse-te que o meu negócio tem áreas cinzentas. Isso foi uma mentira. Ou pelo menos um eufemismo severo. Ele ficou a andar de um lado para o outro junto à janela, com os ombros tensos. O meu pai construiu um império que abrange negócios legítimos e outras operações. Quando ele morreu, eu herdei tudo. O bom e o muito, muito mal. Estás a falar da máfia. E eu disse o que ambos estávamos a evitar dizer. Sim. Ele virou-se para mim. Eu dirijo a família Grayson. Controlamos o transporte marítimo, a proteção, certas ligações políticas. Tentei legitimar, afastar-me dos métodos do meu pai. Mas há obrigações, alianças, inimigos que adorariam ver-me cair. E estar contigo coloca um alvo nas minhas costas. Sim, a admissão foi dura, honesta. Qualquer pessoa de quem gosto torna-se um risco, uma fraqueza a explorar. Ele voltou para mim, ajoelhando-se para ficarmos ao mesmo nível dos olhos. É por isso que, se fizermos isto, se continuarmos com isto, tem de ser com plena compreensão dos riscos e com precauções em vigor. Que tipo de precauções? Segurança, um motorista, alguém a vigiar o teu apartamento, mudar-te para um lugar mais seguro eventualmente. As suas mãos encontraram as minhas novamente. Sei que parece controlador, mas é necessário, Audrey. Não posso proteger-te se não souber onde estás, com quem estás, que ameaças podem surgir. Isso deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti outra coisa. A mesma coisa que senti na véspera de Natal, quando ele ficou para cuidar de mim, quando ameaçou o meu senhorio, quando me chamou de anjo, como se fosse uma oração. Não se tratava de controlo por si só. Tratava-se de um homem aterrorizado por perder algo precioso. E a tua ex-namorada? Perguntei, lembrando-me das insinuações de Jessica. Ela é uma ameaça? A sua expressão escureceu. Só há uma mulher do meu passado que pode causar problemas. Vivian Marshall. Ficamos noivos há 3 anos. Acabou mal. Quão mal? Ela queria acesso ao meu negócio, não a mim, mas ao que eu representava. Poder, dinheiro, conexões. Ele exalou profundamente.
Quando percebi que ela estava a passar informações para uma família rival, terminei publicamente, de forma humilhante. Ela jurou que me faria arrepender. E ela fez isso? Ainda não. Mas Vivienne é paciente e vingativa. Os olhos dele encontraram os meus. Se ela descobrir sobre ti, vai ver-te como uma arma para usar contra mim. Então talvez devêssemos parar com isso antes que vá mais longe. As palavras doíam ao serem ditas, mas a lógica exigia-as. Antes que eu me torne mais uma vítima na tua guerra, não. A palavra era firme, absoluta. Ele levantou-se, puxando-me para os seus braços. Cansei de fingir que não te quero. Cansei de te manter à distância, porque é mais seguro. Talvez eu seja egoísta. Talvez eu esteja a condenar-nos aos dois. Mas estou a escolher-te, Audrey. A questão é se és corajosa o suficiente para me escolher também. Olhei para este homem complicado e perigoso, que de alguma forma se tornou essencial para mim, que me fez sentir vista, valorizada e protegida de maneiras que eu nunca tinha experimentado, que me oferecia honestidade mesmo quando era feio, que me avisava dos perigos enquanto prometia proteger-me deles. Estou aterrorizada, admiti. Ótimo. O medo mantém-te inteligente. As suas mãos emolduraram o meu rosto. Mas não deixes que isso te impeça de viver, de correr riscos, de escolher algo real em vez de algo seguro. Estás a pedir-me para confiar-te a minha vida. Estou a pedir-te para confiar-me o teu coração. A sua voz baixou e prometo protegê-lo com tudo o que tenho, com tudo o que sou. Levantei-me na ponta dos pés, pressionando os meus lábios nos dele em resposta. O beijo foi diferente do da véspera de Natal. Menos desesperado, mais seguro, uma reivindicação de ambos os lados, um reconhecimento do que estávamos a tornar-nos. Quando nos separamos, o seu sorriso era lento e possessivo. Meu, ele sussurrou. Teu, concordei, selando o meu destino com essa única palavra. Uma batida forte na porta fez-nos separar. A expressão de Alexander mudou instantaneamente de ternura para autoridade fria. Entre, Marcos, o seu chefe de segurança entrou. O seu rosto estava sombrio. Senhor, temos um problema. Vivian Marown está no átrio. Ela está a exigir vê-lo. O corpo inteiro de Alexander ficou tenso. Como ela soube que eu estaria aqui? Não sabemos, senhor, mas ela está a fazer uma cena. Diz que tem informações sobre o negócio com Volkov que o senhor vai querer ouvir. Observei a expressão de Alexander fechar-se completamente, tornando-se o empresário implacável que eu reconhecia das reuniões do conselho. Leve-a para a sala de conferências B. Diga-lhe que eu a receberei em 10 minutos. Ele esperou até Marcos sair antes de se virar para mim. Fique aqui, não saia deste escritório até eu voltar. Alexander, por favor, Audrey. A sua mão segurou o meu rosto mais uma vez. Confie em mim para lidar com isso. E não importa o que você ouça, não importa o que alguém lhe diga, lembre-se do que acabei de dizer. Você é minha. Isso não vai mudar. Ele saiu. E eu fiquei sozinha com o meu coração acelerado e a terrível certeza de que isso era apenas o começo. A tempestade que enfrentamos na véspera de Natal não era nada comparada ao que estava por vir. E eu não tinha ideia se iríamos sobreviver. 20 minutos se passaram como horas. Tentei me concentrar em e-mails e planilhas, mas minha mente continuava voltando para Alexander e Vivian naquela sala de conferências. O que ela estava a dizer a ele? Que informações ela tinha? E por que a ideia deles a sós me deixava com um aperto no peito, algo que parecia perigosamente com ciúmes? Quando a porta do escritório finalmente se abriu, olhei para cima, esperando ver Alexander. Em vez disso, Vivian Marsham entrou como se fosse a dona do lugar. Ela estava deslumbrante, de uma forma que só o dinheiro e uma manutenção meticulosa poderiam alcançar. Cabelo loiro platinado e um chinam perfeito. Um fato Chanel creme que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu salário. Diamantes a brilhar no pescoço e nas orelhas. Ela parecia ter saído das páginas da Vogue, toda elegante e com uma perfeição calculada. Então, tu és a pequena secretária de quem todos falam. A sua voz era culta, desdenhosa, os seus olhos azuis a examinar-me com desprezo indisfarçável. Que curioso. Levantei-me mantendo a voz calma. Este é o escritório privado do Sr. Grayson. Não deverias estar aqui. E, no entanto, aqui estou. Ela aproximou-se, circulando-me como um predador a avaliar a presa.
Deixa-me adivinhar. Achas que és especial? Achas que o Alexander realmente se importa contigo? Isso é entre o Alexander e eu. Ela riu. O som parecia vidro a partir-se. Oh, querida, não existe tu e o Alexander. Existe o Alexander e as suas obsessões. E acredita em mim, essas obsessões nunca duram. Ela parou à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume caro. Eu estava onde tu estás há 3 anos. A especial, a diferente. Ele fez-me as mesmas promessas que tenho a certeza que fez a ti. Proteção, devoção para sempre. Então tu traíste-o. Eu mantive o meu olhar firme. É óbvio que as situações não são comparáveis. Os seus olhos brilharam de raiva. Foi isso que ele te disse? Que eu o traí? Ela abanou a cabeça, algo quase como pena cruzando as suas feições. Alexander Grayson não se envolve em relacionamentos, menina. Ele faz aquisições. E quando já não servires para nada, quando deixares de ser brilhante e nova, ele irá descartar-te, tal como fez comigo. Tal como fez com todas as pessoas que alguma vez se aproximaram dele. Se terminaste, eu não. Ela pegou no telemóvel, percorreu as fotos e virou o ecrã para mim. Reconheces-a? Olhei para a imagem. Uma bela morena nos braços de Alexander. Ambos riam-se numa gala de caridade. Não. Miranda Castiano, 6 meses antes de mim. Ele prometeu-lhe o mundo e depois largou-a assim que surgiu uma aliança estratégica melhor. E ela? Outra foto. Desta vez, uma ruiva. Sofia Luron durou 3 meses e foi a última. Afastei o telemóvel, com o estômago embrulhado. Por que estás a mostrar-me isto? Porque mereces saber no que te estás a meter. A voz dela suavizou-se, parecendo quase genuína. Não sou a vilã aqui, Audrey. Estou a tentar salvar-te de cometer o meu erro. De acreditar que Alexander Grayson é capaz de amar, quando tudo o que ele conhece é posse e controlo. A porta abriu-se antes que eu pudesse responder. Alexander estava ali, com uma expressão absolutamente gélida. Saia, Vivian. Estava apenas a conversar com a sua nova aquisição. Ela sorriu docemente, mas havia veneno por baixo. A certificar-se de que ela compreende as regras do seu joguinho. Saia agora, antes que a segurança retire a força. Ela passou por ele, parando na porta. Ah, e Alexander, aquela informação sobre o negócio com Volkov era um teste para ver se você largaria tudo para me ver, e você largou. O sorriso dela se ampliou. Algumas coisas nunca mudam. Depois que ela saiu, o silêncio tomou conta do escritório como um gás venenoso. Alexander fechou a porta com cuidado, seus movimentos controlados, mas eu podia ver a tensão irradiando de seus ombros. O que quer que ela tenha lhe dito, ele começou. É verdade? Eu interrompi. Havia outras, mulheres a quem prometeste coisas e depois descartaste? É complicado. Isso não é uma resposta. Ele exalou profundamente, passando a mão pelo cabelo. Sim, havia mulheres antes de ti, algumas com quem namorei brevemente. A maioria eram aparições estratégicas em eventos, alianças com outras famílias. Nenhuma delas era real, Audrey. Nenhuma delas importava. Mas fizeste-as pensar que importavam. Não, a sua voz era firme. Eu sempre fui claro sobre o que eram esses relacionamentos. Temporários, transacionais. Vivian queria mais do que eu podia dar. E quando terminei as coisas, ela distorceu a narrativa para se fazer de vítima. E as outras, Miranda, Sofia, o seu maxilar se contraiu. Você tem feito pesquisas ou Vivian mostrou-lhe a sua pequena coleção de provas? Ela mostrou-me fotos suas com outras mulheres, parecendo exatamente como você parece comigo. Ele atravessou a sala em 2 passadas, as mãos a agarrar os meus ombros. Aquelas mulheres eram performances, aparições públicas para manter alianças, para mostrar força, para jogar o jogo que o meu mundo exige. Mas elas nunca vieram à minha casa, nunca me viram como tu me vês, nunca foram importantes o suficiente para me manter acordado à noite, preocupado com a segurança delas. Como sei que não sou apenas mais uma representação? A pergunta doía, mas eu precisava da resposta. Porque estou aqui a explicar-me quando nunca me expliquei a ninguém. A voz dele ficou áspera. Porque passei a véspera de Natal a cuidar de ti, em vez de fechar um negócio de US$ 1 bilhão. Porque a ideia de que estás magoada, assustada ou em perigo me dá vontade de incendiar o mundo.
Isso não é representação, Audrey. É real. Eu queria acreditar nele. Deus, eu queria acreditar nele tanto que doía fisicamente. Mas as palavras de Vivian ecoavam na minha mente. Obsessão, aquisição, descarte. Preciso de tempo, disse baixinho, para pensar, para processar tudo isto. A dor passou pelo seu rosto antes que ele a controlasse. Claro, tire o resto do dia de folga. Vou pedir ao Marcos para levá-la para casa. Posso ir de metro? Não. A palavra era absoluta. Se não aceitas que és minha, pelo menos aceita que estás em perigo. A Vivian sabe sobre ti agora. Isso faz de ti um alvo. Então, vais com o Marcos e vais deixar que ele garanta que chegas em casa em segurança. E vais pensar em tudo o que precisas pensar. Mas estarás segura enquanto fazes isso. A ordem deveria ter me deixado zangada. Em vez disso, senti-me cuidada, protegida. Mesmo com a minha mente cheia de dúvidas, o meu coração reconheceu a verdade nas ações dele. Tudo bem, concordei. Ele acompanhou-me até o elevador, com a mão na minha cintura, um gesto de posse que provavelmente metade do escritório viu. Eu já não me importava. Deixem-nos falar. Eu tinha preocupações maiores do que fofocas. Marcos estava à espera no átrio, profissional e imponente no seu fato escuro. A viagem até ao meu apartamento foi silenciosa, mas senti os seus olhos a verificar constantemente os espelhos, avaliando ameaças que eu não conseguia ver. Quando chegamos, ele acompanhou-me até a minha porta. Menina Miller, o Sr. Grayson pediu-me para lhe entregar isto. Ele entregou-me uma pequena caixa de presente e disse-me para lhe dizer que, independentemente da sua decisão, a sua segurança é a prioridade dele. Depois de ele sair, abri a caixa com dedos trêmulos. Dentro havia um telemóvel, novo, caro, já programado com o número do Alexander e do Marcos, e um bilhete com a caligrafia ousada do Alexander. Este telemóvel é seguro, impossível de rastrear. Se alguma vez estiver em perigo, use-o. De dia ou de noite, irei buscá-la. Não porque é minha, mas porque sou seu. Deitei-me no sofá, com o telemóvel apertado na mão, e deixei as lágrimas finalmente caírem. Isto era impossível, perigoso. Tudo o que era racional me dizia para fugir, para largar o meu emprego, para desaparecer antes que me envolvesse demais. Mas o meu coração, aquele órgão traidor, sussurrava algo completamente diferente. Que Alexander Grayson, com toda a sua escuridão e perigo, era a primeira pessoa que realmente me via, que me fazia sentir valiosa por quem eu era, e não pelo que eu podia fazer. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aproveite o seu pequeno romance enquanto dura. Mas lembre-se do que lhe mostrei. Alexander Grayson destrói tudo em que toca. Você será a próxima. Olhei para a mensagem, com medo e raiva lutarem no meu peito. Vivian estava a tentar manipular-me para plantar sementes de dúvida. Mas e se ela estivesse certa? E se eu estivesse apenas a iludir-me, a ver amor onde havia apenas obsessão? Uma batida na minha porta me fez sobressaltar. Olhei pelo óculo da porta, esperando ver Marcos. Em vez disso, vi uma mulher que não reconheci. Na casa dos 30 anos, profissional, mas calorosa, com olhos gentis e um sorriso suave. Senhora Miller, o meu nome é Helena Rodrigues. Sou amiga de Alexander. Posso entrar? Todos os meus instintos gritavam para não abrir a porta, mas havia algo nela que parecia genuíno, inofensivo. Abri a porta, mantendo a corrente colocada. O que quer falar sobre o Alexander? Sobre o que realmente significa estar na vida dele? Ela ergueu as mãos, mostrando que estavam vazias. Não estou aqui para magoá-la ou manipulá-la. Estou aqui porque sei o que está a passar e achei que poderia precisar de alguém que a compreendesse. Quem é você realmente? Eu era casada com o primo de Alexander antes de ele ser morto há 3 anos numa disputa territorial. Os seus olhos demonstravam uma tristeza genuína. Eu conheço este mundo, Audrey. Conheço o perigo e o custo. Mas também sei que Alexander Grayson não é o monstro que as pessoas pensam que ele é. E achei que merecias ouvir isso de alguém que não tem segundas intenções, exceto a honestidade. Contra o meu bom senso, abri a porta. Helena entrou, trazendo consigo uma sensação de calma de que eu precisava desesperadamente. Conta-me tudo, eu disse. A verdade, por mais feia que seja. E ela contou. Nas 2 horas seguintes, Helena contou-me sobre a família Grayson, sobre o pai de Alexander, que era brutal e frio,
que criou o filho para valorizar o poder acima das pessoas, sobre como Alexander tentou mudar as coisas quando assumiu o controle, para levar a família a negócios legítimos, para reduzir a violência que o pai abraçava. Não é perfeito, ela admitiu. Alexander ainda opera em áreas cinzentas, ainda toma decisões difíceis, mas ele não é o seu pai. Ele realmente se preocupa com as pessoas em sua vida. Ele só é péssimo em demonstrar isso de maneiras que não pareçam controle. Viven disse que ele destrói todos com quem se envolve. Viven o traiu da pior maneira possível. Ela vendeu informações que levaram à morte de 3 dos seus homens. Quando ele descobriu, poderia tê-la matado. Em vez disso, apenas a exilou do seu mundo. Ela tem tentado magoá-lo desde então. Ela nena pegou na minha mão. Mas aqui está o que precisa de entender sobre Alexander. Quando ele ama alguém, ele se entrega completamente, obsessivamente, às vezes de forma sufocante. Não é saudável pelos padrões normais. Mas no seu mundo, esse tipo de devoção é o que mantém as pessoas vivas. Como sei se ele realmente me ama ou se sou apenas mais uma aquisição? Ela sorriu tristemente. Não sabes. Não com certeza. Mas posso dizer-te isto. Conheço Alexander há 15 anos. Nunca o vi olhar para ninguém da maneira como olhou para ti quando me ligou esta tarde. Desesperado por alguém que te ajudasse a entender. Isso não é obsessão, Audrey. É amor. Assustador. Opressor. Um amor possivelmente condenado. Mas amor mesmo assim. As palavras dela caíram sobre mim como um cobertor, quente e pesado. O que devo fazer? A escolha é tua. Podes fugir e ninguém te culparia. Esta vida é difícil, perigosa, cheia de compromissos impossíveis. Ela apertou a minha mão. Ou podes ficar e ver onde isso leva. Mas se ficares, faz isso com os olhos abertos. Sabe o que estás a aceitar. Sabe o custo. Depois que a Helena saiu, sentei-me na escuridão crescente. O telefone seguro que o Alexander me deu repousava na minha palma. Uma chamada. Era tudo do que precisava. Uma chamada e ele estaria aqui. Uma chamada e eu estaria a escolhê-lo. Apesar do perigo, apesar das dúvidas, apesar de tudo o que o bom senso me dizia para fugir. O meu dedo pairou sobre o nome dele. E então eu pressionei para ligar. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Audrey, vem cá, sussurrei. Por favor, preciso de te ver. Já estou a caminho. Claro que estava. Provavelmente estava desde que cheguei à casa, esperando por perto, caso eu precisasse dele. O pensamento deveria ter sido invasivo. Em vez disso, parecia segurança. 10 minutos depois, ele estava à minha porta. Desta vez, sem fato, apenas calças de ganga escuras e uma camisola preta que realçava o seu físico poderoso. O cabelo estava despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Os olhos estavam sombreados pela preocupação. Audrey. Puxei-o para dentro e beijei-o, interrompendo o que quer que ele tivesse planejado dizer. Beijei-o com cada grama de medo, esperança e necessidade desesperada que se revirava dentro de mim. Ele respondeu instantaneamente, seus braços envolvendo-me, segurando-me como se eu pudesse desaparecer se ele afrouxasse o aperto. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, olhei para ele e fiz minha escolha. Sou tua, disse simplesmente. Completamente, assustadoramente tua. Mas preciso que me prometas uma coisa. Qualquer coisa. Promete que se isto se tornar muito perigoso, se ficar contigo significar que serei ferida ou morta, tu me deixarás ir. Proteger-me-ás afastando-me, se necessário. A dor atravessou o seu rosto. Audrey, promete-me, Alexander, porque posso aceitar o perigo de estar contigo. Mas não posso aceitar que te sacrifiques para me manter contigo quando seria mais inteligente deixar-me ir. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, puxou-me para perto, os seus lábios contra o meu cabelo. Prometo que a tua segurança sempre virá em primeiro lugar, mesmo acima da minha necessidade por ti, mesmo que isso me destrua. Era o melhor que eu poderia conseguir. E talvez fosse o suficiente. Então mostra-me, sussurrei. Mostra-me o que realmente significa ser tua. A sua resposta foi um beijo que prometia tudo. Proteção e paixão, perigo e devoção, um futuro incerto, mas inegavelmente nosso. E quando ele me levantou nos braços, levando-me para o meu quarto, escolhi acreditar no impossível. Escolhi acreditar em nós. Na manhã seguinte, entrei no escritório ao lado de Alexander,
não seguindo atrás dele como uma secretária, mas ao seu lado, como uma igual. A declaração foi deliberada, inequívoca. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas pararam. A expressão de Jessica Chen foi impagável. "Bom dia a todos", disse Alexander, com a sua voz carregada do peso da autoridade que fazia tremer as salas de reuniões. "Tenho um anúncio a fazer. A senhorita Miller passará da sua função de secretária pessoal para um novo cargo como assessora especial do CEO. As suas ideias e inteligência provaram ser inestimáveis, e estou a formalizar essa relação." A palavra relação pairou no ar, carregada de duplo sentido. Ela manterá um escritório neste andar e estará envolvida em todas as principais decisões estratégicas daqui para a frente. Espero que a tratem com o mesmo respeito que demonstram por mim. A sua mão apertou a minha cintura, um gesto possessivo que todos puderam ver. Está claro? Um coro de sim, senhor, se seguiu, mas vi o cálculo nos olhos deles, a reavaliação. Eu não era mais apenas a secretária. Eu era a mulher que Alexander Grayson tinha escolhido para promover. Isso tornava-me muito poderosa ou muito perigosa de se conhecer. Provavelmente ambos. O meu novo escritório ficava ao lado do de Alexander, separado por uma porta de ligação que ele insistia em manter destrancada. "Para que eu possa ver-te", disse ele. "Para que eu saiba que estás segura." A possessividade deveria ter me incomodado. Em vez disso, achei estranhamente reconfortante. Era assim que ele era, um homem que protegia o que valorizava com intensidade obstinada. Eu estava a instalar-me no espaço quando o meu novo telefone vibrou. "Alexander, almoço, meu escritório, 1 hora." Sorri para a ordem disfarçada de convite. Esse era o nosso novo normal. Momentos roubados entre reuniões, toques que duravam segundos a mais, a consciência constante um do outro, mesmo numa sala cheia de pessoas. Mas a peça durou exatamente 4 dias. Eu estava a rever propostas de aquisição quando Marcos apareceu na minha porta com uma expressão sombria. "Senhorita Miller, o Sr. Grayson pediu-me para informá-la sobre uma situação." Meu estômago revirou. "Que situação?" "Marcos Vulov. Ele é um rival. Dirige operações de transporte que competem com as nossas. Há meses que há tensão, mas ela está a aumentar. Ele entregou-me uma pasta. Isso chegou esta manhã. Abri e encontrei fotos minhas saindo do meu apartamento, caminhando para o metrô, sentada em um café perto do meu prédio. Todas tiradas na última semana, todas sem o meu conhecimento. Ele está me observando." As palavras saíram monótonas, sem emoção, minha mente lutando para processar a violação. "Sim, é uma mensagem para o Sr. Grayson, uma ameaça implícita." A voz de Marcos era cuidadosamente neutra. "O Sr. Grayson queria que você entendesse a realidade da sua situação. Você não é apenas a sua conselheira agora. Você é a sua fraqueza. E pessoas como Volkov vão explorar isso." Olhei para as fotos com medo e raiva a crescerem no meu peito. "O que Alexander quer que eu faça? Mude-se hoje. Há um apartamento seguro no prédio dele. Último andar, segurança total, completamente seguro." Ele fez uma pausa. Ele estava a pedir. "Senhora Miller, não a ordenar, mas ele está apavorado por si. A ideia de deixar a minha independência, o meu próprio espaço, fez-me querer recusar." Mas as fotos contavam uma história diferente. Eu não estava segura, e o meu orgulho teimoso não valia a minha vida. "Diga-lhe que sim", eu disse baixinho. "Vou mudar-me hoje." O alívio cruzou o rosto de Marcos. "Vou tratar de tudo." 2 horas depois, eu estava no escritório de Alexander, as fotos espalhadas pela sua secretária. Ele estava de pé junto à janela, de costas para mim, cada linha do seu corpo irradiando uma raiva mal contida. "Eu devia ter previsto isto", disse ele com uma voz mortalmente calma. "Devia ter te mudado para um lugar seguro no momento em que nos tornamos públicos. Tu não podias saber. Eu devia ter sabido." Ele virou-se para mim e a fúria nos seus olhos fez-me recuar. "Este é o meu mundo, Audrey. Eu sei como esses homens pensam, como eles agem, e deixei que a minha necessidade por ti me cegasse para o perigo em que eu estava a colocá-la. Alexander Vulov está a enviar uma mensagem, que ele pode chegar até ti quando quiser, que eu não posso proteger-te." As suas mãos cerraram-se em punhos, e ele tem razão. Enquanto estiveres vulnerável, enquanto houver alguma maneira de chegar até ti, não posso manter-te segura. Então, o que fazemos?
Ele aproximou-se de mim, as suas mãos emoldurando o meu rosto com uma gentileza devastadora, apesar da violência que eu via fervilhando nos seus olhos. Hoje vais mudar-te para o meu prédio. Terás segurança 24 horas por dia. Não irás a lugar nenhum sem o Marcos ou um dos meus outros homens, e deixarás que eu lide com o Vulov. O que significa lidar? Nada com que precises de te preocupar. A sua voz era firme. Este é o meu mundo, Angel. Deixa-me proteger-te da maneira que sei, fazendo algo ilegal, violento. Procurei no seu rosto. Alexander, não posso ser a razão pela qual te tornas o monstro que todos pensam que és. Eu sempre fui um monstro, Audrey. Tu apenas me fizeste querer fingir o contrário. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Mas por ti, serei qualquer monstro que for necessário. Farei o que for preciso para te manter segura e não vou pedir desculpas por isso. E a certeza na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti outra coisa. A certeza de que este homem destruiria o mundo antes de deixar alguém me magoar. Promete-me que não o vais matar, sussurrei. Promete-me que vais encontrar outra maneira. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois exalou profundamente. Prometo que vou tentar por ti. Vou tentar. Era o melhor que eu poderia conseguir. Ascend virou-se. O apartamento na cobertura para onde Alexander me mudou era de tirar o fôlego. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Móveis modernos em tons de creme e cinza. Um quarto maior do que todo o meu apartamento anterior. Era lindo e estéril, e não parecia nada com um lar, até que Alexander chegou naquela noite com o jantar e o seu portátil, acomodando-se no sofá como se planejasse ficar. Não precisa tomar conta de mim, eu disse mesmo enquanto me aconchegava ao seu lado, ansiando pelo seu calor sólido. Não estou a tomar conta de você. Estou a trabalhar num local mais confortável. O seu braço envolveu-me, puxando-me para mais perto, e a garantir que comes algo além de café e ansiedade. Eu ri, apesar de tudo. Essa é a tua opinião médica profissional? É a minha opinião profissional de namorado. Ele disse isso casualmente, mas sentiu ficar ligeiramente tenso, como se estivesse incerto sobre como eu reagiria ao rótulo. Namorado? Eu testei a palavra. Parece normal demais para o que somos. O que somos, então? Olhei para ele, esse homem complicado e perigoso que de alguma forma se tornou essencial para mim. Tudo. Tu és tudo, Alexander. O seu beijo foi gentil, reverente, completamente em desacordo com a violência que eu sabia que ele era capaz. Meu, ele sussurrou contra os meus lábios. Repete. Teu, sempre teu. Jantamos enrolados no sofá, a falar sobre tudo e nada. Ele contou-me sobre a sua infância, sobre um pai que valorizava o poder acima do amor, sobre aprender a esconder as emoções porque eram fraquezas a explorar. Contei-lhe sobre os meus pais, sobre a solidão de ser órfã desde jovem, sobre sonhos adiados em favor da sobrevivência. Vais voltar a escrever, disse ele de repente. O teu romance, quero que o termines. Não tenho tempo, arranja tempo, é uma ordem do teu chefe. O seu sorriso era leve, mas genuíno. Vou reduzir as tuas horas para 25 por semana. O resto do tempo vais escrever e quando estiver terminado, vou garantir que seja publicado. Não pode simplesmente, eu posso e vou fazer isso. A sua voz era firme. Não vais sacrificar os teus sonhos por mim, Audrey. Não vou permitir isso. A arrogância deveria ter me irritado. Em vez disso, senti-me querida. Protegida, não apenas fisicamente, mas em todos os aspectos que importavam. Obrigada, sussurrei. Naquela noite ele ficou, não no quarto de hóspedes, mas comigo, abraçando-me durante a escuridão. A sua presença era um escudo contra todos os medos que tentavam invadir-me. 3 dias depois, eu estava no meu escritório quando Jessica apareceu, com uma expressão estranhamente subjugada. Audrey, podemos conversar? Olhei para cima, surpresa. Sobre o quê? Sobre eu ser uma completa para ti? Ela fechou a porta, encostando-se nela. Devo-te um pedido de desculpas. Vários, na verdade. O que te levou a isso? O Alexander chamou-me ao seu escritório esta manhã. Disse-me em termos muito explícitos que, se eu voltasse a falar contigo de forma desrespeitosa, seria despedida, não transferida.
Despedida com uma recomendação tão severa que nunca mais voltaria a trabalhar nesta cidade. Ela exalou profundamente. Mas ele também me disse outra coisa. Que lhe pediste para não punir ninguém por espalhar boatos sobre vocês os dois. Que me defendeste quando ele queria destruir a minha carreira. Eu não sabia que o Alexander tinha cumprido a sua ameaça, nem que tinha contado a Jessica sobre a minha intervenção. Eu estava com ciúmes, ela admitiu. Entraste como secretária e em 2 anos tinhas o Alexander Grayson a olhar para ti como se fosses a mulher mais incrível do mundo. Trabalho aqui há 5 anos e ele mal sabe o meu nome. Jessica, deixa-me terminar. Ela levantou a mão. Eu estava errada ao pensar que você era apenas mais uma aquisição, que ele se cansaria de você. Vejo como ele olha para você, Audrey, como se você fosse a única coisa real no mundo dele. Isso é algo que ele nunca sentiu antes. E sinto muito por ter tentado estragar isso por causa da minha inveja. O pedido de desculpas me pegou de surpresa. Obrigada por dizer isso. Além disso, um aviso. Vivian Marsham tem ligado para o escritório a tentar marcar reuniões com vários executivos, fazendo perguntas sobre ti. A sua expressão era séria. Acho que ela está a preparar algo. Não sei o quê, mas não é nada bom. Um arrepio de medo percorreu a minha espinha. O Alexander sabe. Acabei de sair do escritório dele. Ele sabe. Ela parou na porta. Tem cuidado, Audrey. A Viviane é vingativa e tem contactos. E odeia o Alexander o suficiente para destruir qualquer pessoa de quem ele gosta. Depois de ela sair, fiquei sentada em silêncio, a processar tudo. Esta era a minha vida agora. Ameaças de rivais, avisos de antigos inimigos que se tornaram aliados, vigilância constante contra perigos que eu mal compreendia. Mas quando o Alexander apareceu à minha porta 1 hora depois, os seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala com aquele foco intenso que fez o meu coração acelerar, eu soube que valia a pena. Cada perigo, cada complicação, cada escolha impossível, ele valia a pena. E eu finalmente estava corajosa o suficiente para lutar pelo que estávamos a construir. Juntos, enfrentaríamos o que quer que viesse a seguir, mesmo que isso nos destruísse. O ataque aconteceu numa terça-feira. Eu estava a sair do escritório tarde, com Marcos ao meu lado, como sempre, quando a carrinha preta parou. 3 homens saíram, movendo-se com precisão militar. Marcos empurrou-me para trás dele, a mão indo para a arma na cintura, mas eles foram mais rápidos. O primeiro tiro atingiu-o no ombro. Ele caiu com força, e então mãos agarraram-me, arrastando-me para a carrinha, apesar dos meus gritos, apesar da minha luta, apesar de tudo. Um pano pressionou a minha boca e nariz. Doçura química. O mundo ficou embaçado, escureceu, desapareceu. Acordei na escuridão e com um cheiro de ferrugem e mofo. A minha cabeça latejava. A minha boca tinha gosto de cobre e as minhas mãos estavam amarradas atrás de mim a uma cadeira. O terror subiu pela minha garganta quando os meus olhos se ajustaram à luz fraca que entrava por uma janela alta e suja. Eu estava em algum tipo de armazém. Vazio. Isolado. O tipo de lugar onde gritos não seriam ouvidos. Ela acordou. A voz de um homem com sotaque. Passos russos ecoaram pelo betão. Marcos Volkov emergiu das sombras, seguido por outros 2. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos frios que me avaliavam como se eu fosse uma mercadoria. Senhorita Miller, finalmente nos conhecemos. O seu sorriso era reptiliano. Peço desculpas pela apresentação dramática, mas o seu namorado não responde bem a pedidos educados. O que você quer? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. A mesma coisa que todos querem de Alexander Grayson. Obediência. Cooperação. Ele circulou-me lentamente. Sabe, o seu namorado tem interferido nas minhas operações, roubando contratos, reduzindo preços, tornando a minha vida muito difícil. Tentei argumentar com ele, mas Alexander é teimoso. Então, raptou-me. Eu pedi a emprestada. Ele parou na minha frente temporariamente, apenas o tempo suficiente para convencer Alexander de que a interferência contínua terá consequências. Consequências pessoais. Ele vai matar-te por isso. Volkov riu. Talvez, mas primeiro ele vai dar-me o que eu quero. Os contratos de transporte em questão, o controlo das operações portuárias, várias outras concessões. Ele pegou no telemóvel. E para garantir a cooperação dele, vou enviar-lhe a prova de que estou contigo,
que posso fazer o que quiser contigo, a menos que ele obedeça. O medo transformou-se em gelo nas minhas veias. Não faças isso. A sua mão disparou, agarrando o meu rosto com força suficiente para deixar marcas. Não dá as ordens aqui, menina. Não passas de uma moeda de troca. Uma fraqueza na armadura de Alexander Grayson que vou explorar até ele ceder. Ele posicionou o telemóvel, tirando fotos de mim amarrada e aterrorizada. Cada clique parecia uma violação, uma arma sendo forjada para ferir Alexander. Perfeito. Ele vai odiar ver-te assim. Indefesa, com medo. O sorriso de Vulov se ampliou. E se ele não me der o que eu quero em 6 horas, vou enviar-lhe fotos do que acontece com garotas bonitas que se apaixonam por homens perigosos. Ele me deixou sozinha no escuro, amarrada e tremendo, minha mente correndo por todas as possibilidades. Alexander viria. Eu tinha certeza absoluta disso. Mas ele chegaria a tempo? E o que ele faria quando me encontrasse? Que monstro eu despertaria por ser sua fraqueza? Perdi a noção do tempo na escuridão. Podiam ter sido horas ou minutos, o meu medo distorcendo a minha percepção. Então ouvi tiros, distantes no início, depois mais próximos. Gritos, mais tiros. Os sons da violência dos quais eu tinha sido protegida irromperam repentinamente à minha volta. A porta do armazém explodiu para dentro. Alexander estava em silhueta na abertura, ladeado por Marcos, vivo apesar de ter sido baleado, e uma dúzia de outros homens. Ele estava todo vestido de preto, com uma arma na mão, o rosto uma máscara de fúria controlada que o fazia parecer o deus vingativo que era neste mundo. Os seus olhos encontraram-me do outro lado do espaço, e algo na sua expressão se quebrou. O controlo rachou, revelando o terror por baixo. Audrey. O meu nome era uma oração e uma maldição nos seus lábios. Volkov apareceu atrás de mim, a sua própria arma subitamente pressionada contra a minha têmpora. Pare aí mesmo, Grayson, ou espalho o seu lindo cérebro por este betão. Alexander congelou. Todos os homens com ele congelaram. O próprio ar parecia congelar, carregado de violência potencial. Solte a Marcos. A voz de Alexander era mortalmente calma. Isto é entre você e eu. Ela é inocente. Ela deixou de ser inocente no momento em que abriu as pernas para você. As palavras cruéis de Volkov fizeram a mão de Alexander apertar a arma. Quer-la de volta? Dá-me tudo o que eu pedi. Os contratos, os portos, o controlo total das rotas marítimas orientais. Feito. Alexander não hesitou. É seu. Tudo isso. Apenas deixa-a ir. Alexander, não. Eu comecei, mas a arma de Volkov pressionou com mais força contra o meu crânio. E tu renuncias ao cargo de chefe da família Grayson. Transfere o poder para alguém que eu escolher. Silêncio. Isso era mais do que negócios. Era tudo. Todo o império de Alexander, o seu legado, a sua identidade. Tudo para mim. Feito. Alexander repetiu com voz monótona. Vou preparar os papéis esta noite, mas vou entregá-los pessoalmente e tu vais deixá-la sair daqui agora. Ilesa. Volkov riu. Tu desistirias de tudo por uma mulher. O teu pai ficaria envergonhado. O meu pai está morto e eu escolho ela. Os olhos de Alexander encontraram os meus à distância, e eu vi tudo naquele olhar. Amor, devoção, disposição para destruir todo o seu mundo, se isso significasse manter-me segura. Eu sempre a escolho. As palavras quebraram algo em mim. Este homem perigoso e poderoso, estava a oferecer-se para sacrificar tudo por mim. Não porque precisava, mas porque eu era mais importante do que o poder, mais importante do que o legado, mais importante do que qualquer coisa. Que comovente. Bolov zombou. Mas acho que ele não terminou. Alexander moveu-se com uma velocidade sobre-humana, o seu tiro foi perfeito. O braço armado de Volkov, não a sua cabeça, a precisão de alguém que treinou exatamente para este cenário. Volkov gritou. A sua arma caiu e eu atirei-me para o lado, saindo da cadeira, as minhas mãos amarradas fazendo-me bater com força contra o betão. Então, os homens de Alexander estavam por toda a parte, prendendo Volkov e os seus associados com eficiência brutal. E Alexander estava lá, cortando minhas amarras com uma faca que apareceu do nada, puxando-me para seus braços com um desespero que me roubou o fôlego. Você está bem, você está bem, você está bem. Ele repetia isso como um mantra.
Suas mãos percorriam meu corpo, verificando se eu tinha ferimentos. Seu corpo inteiro tremia de adrenalina e medo. Deus. Audrey, eu pensei que estava bem. Eu envolvi meus braços em torno dele, segurando-o com a mesma força com que ele me segurava. Eu sabia que virias, sempre. Eu sempre irei atrás de ti. Ele afastou-se apenas o suficiente para me olhar, as suas mãos emoldurando o meu rosto. Mas não posso mais fazer isso. Não posso arriscar-te assim. Audrey, preciso que vás embora esta noite. Vou arranjar um lugar seguro para ti. Um lugar onde ninguém saiba procurar, com dinheiro suficiente para nunca mais te preocupares. Mas tens que ir antes que outra pessoa tente isso. Antes que eu te perca de verdade. As palavras atingiram-me como golpes físicos. O quê? Tinhas razão. Estar comigo torna-te um alvo e eu não posso. A voz dele quebrou-se. Não posso ver-te morrer por minha causa. Por isso vou deixar-te ir. Afastar-te antes que este mundo te destrua. Não. A palavra saiu feroz, absoluta. Não podes fazer essa escolha por mim. Audrey, eu disse não. Agarrei a camisa dele, recusando-me a largá-lo. Achas que eu não sabia dos riscos? Achas que eu não entendia o que significava ser tua? Eu escolhi isso, Alexander. Eu escolhi-te. E não vou embora só porque ficou perigoso. Tu podias ter morrido esta noite, mas não morreste porque vieste me salvar. Puxei-o para mais perto, nossas testas se tocando. É isso que nós somos. Tu és o homem que desistiria de tudo para me salvar. E eu sou a mulher que prefere enfrentar o perigo contigo do que a segurança sem ti. Então, para de tentar proteger-me de ti mesmo e deixa-me amar-te. Tu amas-me? A voz dele estava rouca, vulnerável. Eu amo-te completamente, de forma assustadora, provavelmente estúpida. Mas eu amo-te, Alexander Grayson. Tudo em ti, mesmo as partes que me assustam. O seu beijo foi desesperado, selando as promessas que ambos estávamos a fazer. Quando nos separamos, os seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Então casa comigo, disse ele. Não porque faz sentido ou oferece proteção ou serve a algum propósito estratégico. Casa comigo porque te amo tanto que dói fisicamente. Porque és a única coisa real na minha vida. Porque quero passar todos os dias provando que sou digno da tua escolha. Sim, sem hesitação, sem dúvida, apenas certeza. Sim, vou casar contigo. O seu sorriso era devastador, transformando o seu rosto de severo para esperançoso. Meu. Teu, concordei. Sempre teu. Ligação. 6 meses depois, eu estava num jardim privado com vista para a cidade, vestindo um vestido branco simples e segurando as mãos de Alexander, enquanto um juiz nos declarava marido e mulher. Era uma cerimônia pequena, apenas Marcos e Helena, e um punhado de pessoas em quem realmente confiávamos. Sem espetáculo, sem política, apenas nós a escolher um ao outro na frente de testemunhas. Quando Alexander me beijou, senti o gosto da promessa e da eternidade e do tipo de amor que sobreviveu à escuridão. Enfrentamos juntos as consequências daquela noite. Folk estava na prisão, a sua organização desmantelada. Viven fez uma última tentativa de nos destruir, vazando fotos para a imprensa das conexões criminosas de Alexander. Mas isso saiu pela culatra quando vários de seus parceiros de negócios legítimos o defenderam publicamente. Os boatos no escritório cessaram quando todos perceberam que não íamos a lugar nenhum. Jessica tornou-se uma aliada inesperada, interferindo quando necessário, e eu terminei o meu romance. Ele seria publicado no mês seguinte com o meu nome. A dedicatória dizia simplesmente: para Alexander, que me ensinou que amor e perigo não são opostos, mas muitas vezes a mesma coisa. Em que está a pensar, Sra. Grayson? Alexander murmurou, puxando-me para perto enquanto dançávamos ao som de uma música que só nós podíamos ouvir. Que isto é loucura, que mal sobrevivemos aos últimos 6 meses, que estar contigo significa viver com perigo, incerteza e escolhas impossíveis. Olhei para ele, este homem lindo e perigoso que conquistou o meu coração por completo, e percebi que não mudaria nada. Nem mesmo o sequestro. Bem, talvez isso. Sorri. Mas tudo o resto sem arrependimentos. Ótimo, porque tenho planos para nós, Angel. Grandes planos. A mão dele pousou na minha barriga, onde um segredo que nenhum de nós tinha partilhado ainda estava a começar a crescer. Planos que envolvem um quarto de bebê e uma casa fora da cidade com segurança de verdade,
E um futuro onde os nossos filhos cresçam sabendo que são amados intensamente, mesmo que o pai deles seja complicado. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Tu sabes que eu sei tudo sobre ti. Lembre-se de que o seu sorriso era terno. Há quanto tempo, sabe? 2 semanas. Estava à espera do momento certo para lhe contar. E este não era o momento certo. Ele gesticulou para o nosso casamento. Isto é perfeito. Beijei-o suavemente. Tudo isto é perfeito. Naquela noite, na cobertura que agora partilhávamos, Alexander fez amor comigo com uma reverência que falava de promessas e futuros e do tipo de devoção que resistiria a qualquer tempestade. Amo-te, sussurrou ele contra a minha pele. Tu e o nosso filho, a minha família, o meu tudo. Também te amo, sussurrei. Meu monstro, meu protetor, meu lar. E enquanto estávamos deitados juntos na escuridão, pensei na rapariga que entrara numa tempestade de neve há 6 meses, que fora encontrada a tremer e doente por um homem que a reivindicara como sua. Aquela rapariga estava a sobreviver. Mas esta mulher, esta esposa, esta futura mãe, esta autora, esta parceira de um homem poderoso, perigoso e dedicado, estava a viver. E isso fazia com que todos os perigos, todos os medos, todas as escolhas impossíveis valessem a pena. Porque o amor não era seguro. O amor não era simples. Mas com Alexander Grayson, o amor era real. E real era tudo o que eu sempre quis.